Vamos começar mais um Juntas no Pod aqui hoje com a Vanessa Paz e com a Carla Brandão. Vamos falar de um tema que eu acho que você vai gostar muito, mas antes, entra nas nossas redes, entra no nosso canal, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações dos nossos podcasts, o que a gente está contando, o que a gente está preparando para você. Aqui no Juntas no Pod a gente tem um espaço onde a gente pode trocar, né, muita informação com você. Porque mulher é aquilo, né? A gente pode estar com dinheiro, sem dinheiro, a gente pode ser famosa, ser anônima, mas eu acho que a gente tem todo mundo, todas as mulheres, né, falando do universo feminino, as mesmas questões. Então, quando a gente está juntas, eu acho que é mais fácil para a gente se ajudar, né? E a gente buscar alívio para essas razões que a gente, né? Essas questões, essas dúvidas que surgem de como resolver e como a gente manter essa sanidade e equilíbrio na nossa vida, né? E é por isso que a gente trouxe a convidada de hoje. Fala o nome dela, por favor. Elaine Santos, que vai dar uma luz pra gente. A Elaine, ela é especialista em Mindfulness e ela é fundadora do Shanti, Estúdio de Acupuntura e Meditação. E aí, Elaine, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, agradeço o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e espero que possa ser uma contribuição, né, para nós mulheres, para enfrentar o dia a dia, enfim. Com certeza será. Não, e tem uma curiosidade que eu não contei, né? A Elaine, ela é uma incentivadora do Juntas no Pod, sabia? É? Gente, porque eu faço acupuntura com a Elaine, né, gente? Então, assim, para tentar manter um pouco meu equilíbrio, nada equilibrado. E aí, a Elaine, a gente um dia conversando, e ela falou, poxa, por que você não faz um podcast? Acho que tem muito assunto legal para abordar. Eu falei, será? E eu tinha essa coisinha, daí foi quando eu conversei com a Janine, com a Carla, e a gente conversou. E aí, a gente, né, eu que tô honrada e feliz em ter você hoje aqui. Eu tô grata, eu tô muito grata, porque senão eu não estava... Foi o empurrãozinho da Elaine, ela já tava ali, ó, com o Mindfulness dela. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Será? Vamos começar explicando para todo mundo o que é esse termo em inglês, que hoje está muito na moda, mas que, apesar de estar na moda, muita gente ainda desconhece. Conta pra gente. Sim, esse termo, a tradução dele é atenção plena, consciência plena, é o mais próximo que nós conseguimos chegar aqui. Então, na verdade, é um treinamento mental que inclui, então, assim, tanto meditações como práticas, né, práticas informais para trazer a mente para o momento presente. Mas a ideia é trazer com a leveza, né? Então, trazer essa mente para o agora, sem julgamento, sem tanta crítica, e trazer, vamos dizer assim, um olhar para o que está acontecendo no momento presente. Você lembra a primeira vez que você conseguiu isso? Vamos ensinar. Porque todo mundo acha difícil, né? Exato. E eu acho que é bacana já deixar claro que é um treinamento, não é verdade? Então, assim, precisa treinar algumas vezes. Mas eu me lembro a primeira vez que eu tive essa sensação, essa consciência. Eu trabalhava ainda no mundo corporativo e a empresa levou uma pessoa para dar uma palestra sobre meditação. E no final ela fez uma prática. E aí eu, e consegui, assim, sabe, trazer uma pausa. No meio do dia, de um fechamento de controladoria, eu parei e falei, eu tô sentindo o meu corpo. Olha que incrível, né? É simples, mas ao mesmo tempo, pra gente que vive um dia a dia numa correria tão grande, aquilo foi impactante para mim. Aí foi quando eu comecei a pesquisar, participar de retiros, participar de todas as palestras possíveis e impossíveis sobre meditação. Mas esse ficou muito marcado para mim, sabe? Isso faz quanto tempo, assim? Olha, eu vou chutar, eu acho que 2009. Bastante. 2009 foi a primeira vez que eu tive esse impacto. Eu tinha tentado algumas vezes, mas assim, como você perguntou, a vez que você olha assim, nossa, essa vez eu consegui, foi exatamente no meio da correria do corporativo. Isso, né? é uma coisa que é muito importante falar, porque quando se fala em meditação, as pessoas imaginam você estar no topo de uma montanha no Nepal, que há a paz perfeita e um ambiente propício para aquilo. Quando, na verdade, o importante na vida louca que a gente leva é você conseguir chegar nesse Nepal imaginário no dia a dia, né? Exato, por isso que eu falei... Por isso que é um treinamento? Por isso que é um treinamento. Então, eu costumo dizer assim, que a meditação é como se fosse academia, certo? Não adianta você ir 1, 2 vezes e olhar para quem está com o corpo e achar que você vai conseguir. Na verdade, você vai treinando até chegar nessa clareza mental, que é um dos grandes benefícios da meditação, né?
Eu falo isso porque, assim, é uma coisa que eu adoraria ter essa clareza que vocês têm, assim, que é uma busca, né? Eu falo, a gente tentar viver o momento presente, né? Que a gente estava conversando sobre isso, que é você tá presente mesmo, a gente tá aqui agora, eu acho que é uma das poucas vezes que eu de verdade estou aqui. Hoje, né? A gente tá com essa atenção plena para esse foco, gravando aqui esse podcast nesse momento, que é difícil a gente no dia a dia, que a gente tava conversando sobre isso. Se o seu filho vem contar uma coisa, você tá preocupada com o que você tem para fazer daqui a pouco. Então você só ouve, não, tá bom, beleza. Aí se ele repete, você fala assim, não, mas foi isso que ele falou, né? Isso. E a gente vai levando a vida nessa pegada. E eu lembro quando a Carla, lá atrás, eu estava grávida do Pedro e nós nos conhecemos de fato, né? E ela falou que ela já... eu faço meditação em todo lugar. Eu olhei pra ela assim, sério, 10 anos isso. Então, assim, era um momento também que nem era tão na moda, né? Não era. Isso, e como você também, que se descobriu nisso em 2009, não era como... Ninguém nem falava de meditação. É isso. E até minha família falava, que estranho, né? Ela não tá muito bem. Não tá muito bem, né? E o mais legal é que eu sou bastante agitada e a Vanessa é bastante calma. Olha que coisa mais engraçada, né? Então, ela tem uma calma mais natural. Eu não, preciso buscar essa calma de uma forma mais treinada, né? Isso. Mas eu aprendi a fazer isso realmente em qualquer lugar. E ensino as pessoas até no banheiro da empresa, ou no carro, eu já faço algumas coisas também, para eu voltar à atenção plena, porque senão... Eu costumo dizer assim, trazer uma percepção de uma mente curiosa. Né? Eu gosto de trazer essa palavra assim para facilitar, para ser uma fala fácil, acesso para todo mundo. Então você imagina que você coloca uma criança aqui, ela vai conseguir olhar, as florzinhas brancas, talvez ninguém tinha reparado. Mas por que isso? Mas isso aqui, ela vai reparando um olhar curioso, não é isso? Sim. Então, isso é o que traz atenção. Porque se deixar, nós passamos e não vai... tá aqui, tá conversando com alguém, ou com a esposa, ou numa reunião, e a pessoa faz uma pergunta, você pode repetir? Porque a pessoa está pensando em outras questões, principalmente do futuro, como que vai ser, ou presas ao passado. Então, os treinamentos, né, além da meditação, são treinamentos informais para que a pessoa mantenha uma mente mais curiosa, uma mente gentil e presente no momento, em tudo que está acontecendo. Quer ver um exemplo fácil? Lavar as mãos com presença. Então, assim, a maioria das práticas você pode fazer no dia a dia, não é nada que te tire da rotina. Então, escovar os dentes com a mão não dominante, né? Então, assim, se você não escovar com presença, não vai conseguir fazer. E quantas vezes a gente passa por isso sem nem perceber? Se duvidar, sai e escova mesmo, sabe o que eu fiz? Não é isso? Exatamente. Então, assim, você falou de dirigir, né? Eu acho que é um excelente momento para manter a presença. Então, prestar atenção no caminho, fazer rotas diferentes, sabe, Vanessa? Então, assim, se você faz sempre o mesmo caminho, escolhe fazer um caminho diferente para que você possa estar mais presente, porque senão é um piloto automático, certo? Não, é automático, às vezes você não sabe nem como você chegou, né? Eu vou falar mais, sabia? Eu vou falar mais. Às vezes eu pratico tanto porque eu paro o carro para tirar uma foto de uma flor. Então as pessoas olham e falam, não, ela tá louca, né? E eu lá procurando o melhor ângulo, eu vou lá, tento tirar. Eu tiro foto do pôr do sol no carro, paro onde tá, caralho, pôr do sol, já quero tirar. E eu adoro ponte, eu não posso passar em ponte, que eu já quero tirar uma foto também do horizonte, porque ele fala, não aguento mais isso. E eu acho divertido, porque você curte aquele momento que é banal às vezes, né? É verdade. Como você falou. Verdade. O que você ia falar? Te interrompi. Não, eu ia falar o seguinte, porque pode ser até prazeroso dirigir. Às vezes você está no trânsito, está reclamando do trânsito, não é isso? Sim. Né? Reclamando, porque Então, para, respira, curte aquele momento. Se for o caso, coloca uma música, a sua música favorita, e dá um prazer de viver. Né? Mesmo que você esteja no trânsito. Ou então, até, isso eu acho que exige um pouquinho mais de prática, né? Não colocar música e ficar em contato com você. Né? Ficar em contato com o seu corpo. Acho que isso que é o mais interessante. Então, começa a prestar atenção no movimento que o corpo faz, mesmo quando você está parada. Então, acho que entra em conexão com você mesmo nessas práticas bem simples, né? Sim, e o carro é uma coisa que... um dia eu ouvi falar que assim, o seu carro é o seu tanque de guerra, né? Porque as pessoas entram no carro preparadas para, tipo, o trânsito, como que vai lidar com aquilo, né? Mas o carro, na verdade, ele pode ser o seu momento de
de estar num espaço de culto, né? Para você mesmo pensar assim, né? Se fosse um Dá espaço... o ponto de vista, né? Eu li uma vez, a Maura Maltner, uma diretora de televisão, Sim. né? Ela fala que na hora que ela entra no carro para ir pro trabalho e voltar, ela não atende um telefone, ela não faz absolutamente nada, a não ser dirigir. Eu faço reunião o tempo inteiro, call no carro, tipo, é uma loucura, assim, é um momento que eu falo assim, agora eu posso fazer dois calls, eu tô no carro, tipo, eu posso ir falar, porque assim, eu acho que tem que, é tão louco que as pessoas falam, você é muito calma, mas a minha cabeça, ela não para, então assim, por isso que eu busco essas coisas, porque eu tenho uma coisa tão que não para dentro de mim que eu tenho que ir fora externar, acho que o contrário, sabe? Sim. Então, assim, eu tô no carro, não dá pra ter tempo ocioso. Vamos usar esse tempo. Então, né, é ao contrário do que a gente tá falando, que eu quero que seja um espaço de culto pra mim e tal, mas é um exercício. Mas temos que olhar pelo lado positivo. Você no carro usa ainda de uma forma que você pode melhorar. Todo mundo aqui deve estar pensando nas suas situações, mas você já buscou um momento onde você vai se reconectar. Então, cada um busca da forma que é propício para si. Então, Também por isso que é tem interessante colocar vários exemplos. Quer ver um exemplo que eu gosto muito, que também não vai tirar da rotina? Tchan, tchan. Quem é que não toma banho pensando nos boletos, pensando no que vai fazer, pensando na reunião de amanhã? Como seria tomar banho com presença? Às vezes eu consigo. E aí, uma dica interessante é perceber, por exemplo, o sabonete no corpo, a textura, a temperatura da água. E aí a mente, claro, a mente vai sempre convidar para uma questão, é uma distração. Ela te convida, o que está acontecendo? Você não tá preocupada? Né? A mente faz isso. Convida de novo para ela prestar atenção no barulhinho da água, você com o seu corpo. Como é sentir a água nas costas? Mas como é sentir na cabeça? E vai trazendo presença. Então, assim, são alguns minutos que trazem esse contato, esse acolhimento. No fundo, gente, o corpo está precisando de acolhimento. A alma também. Também. E eu no banho, às vezes, ainda faço uma coisa a mais. Eu imagino a cor da água diferente. Sim, isso é Para maravilhoso. fazer uma coisa também que eu acredito. Então, você vai usando a energia das cores, né? Sim. Então, às vezes eu tô cansada, então eu uso um tipo de cor. Eu tenho no chuveiro a luz da cromoterapia, Sim. né? Mas que eu pouco uso. Então, porque... Eu não tenho uso da minha Eu cabeça. não tomo banho sozinha, gente. Eu tomo banho com meu filho. Se eu tomo banho sozinha, ele chega, mamãe, você já tomou banho? Aí é um terror. Então, assim, eu fico esperando. Então, a gente tem os dois chuveiros, ele toma em outro, ele quer contar, quer conversar também. Acho que é o momento dele, talvez, comigo. Sim. Então, eu não tenho. Mas quando eu tive há 15 dias o Covid e eu fiquei no quarto dele, isolada há 4 dias, o banheiro dele é menorzinho e a luz da cromoterapia é em cima mesmo do chuveiro. Que delícia. E eu fiz durante esses 4 dias. Que cor você colocou? Eu coloquei pra piscar. Mas podia ter usado a verde, que é pra saúde. Poderia. E eu fiquei, aquela cor ficou, eu apaguei toda a luz do banheiro, então eu fui tomar banho, sabe assim, na hora que escureceu. E aquilo foi muito legal pra mim, de ter. E eu falo, gente, eu tenho isso e eu não uso. Mas pra quem não tem, não é um problema. Claro que não, é isso. imaginar. É mentalizar, é o que você falou. A gente tem esse aprendizado. Tudo que você pode imaginar pode acontecer. Você pode fazer virar verdade Não, se você quiser. E se você não quiser, vira também, né? Então, quando a gente por atrai isso coisa que ruim, é né? se policiar com relação aos pensamentos, né? Então, por exemplo, o que nós estamos falando aqui, né? Essa técnica também é muito interessante para você perceber os seus pensamentos. Então, assim, é um canal legal até de tirar o mito de que meditar é parar os pensamentos, autolar, né? Vamos começar a esclarecer que não, é começar a perceber esses pensamentos. A partir do momento que eu começo a perceber, tá, ele passa, olha, tudo bem, dá uma pausa aí, que agora eu vou voltar a atenção ao meu corpo. Olha, para um pouquinho, que agora é a minha respiração. Aos poucos, essa mente vai entendendo que ali é o momento de pausa. Mas é interessante perceber que é um treinamento para pausar um pouco os pensamentos. Então isso Eu queria trazer essa percepção, né? Porque as pessoas têm um mito de não. E aí é interessante trazer também, porque às vezes a pessoa tenta meditar, vai no YouTube, né? Que é bacana, tenta meditar. Isso não é para mim. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu conheço muita gente assim. Então, a meditação é para todos. Então, o bacana do Mindfulness é que é uma técnica que ela foi desenvolvida justamente para as pessoas que são mais ansiosas, que têm mais estresse, justamente porque tem várias práticas para fazer esse treinamento mental. Então, tem pessoas com um alto grau de ansiedade que conseguem fazer.
Você é bem delicada, né? Eu já sou meio bruta, né? Então, quando a pessoa fala que não... Obrigada, cara. Já, né? Quando a pessoa fala que não consegue meditar, eu procuro ajudar bastante pessoas com esse tipo Eu de amarro a técnica pessoa, também. eu bato, né? Não, eu falo assim, se você pode respirar, você pode meditar. Porque meditar nada mais é do que respirar com atenção. Sim. Então, se você bota o ar para entrar e o ar para sair, você pode pensar nele que você está meditando. Isso é meditar. É que também se cria muita coisa em cima do que é meditar, né? Muito misticismo, não, cara? Muita coisa, muito lero-lero. Não precisa, é só você prestar atenção no ar que entra e no ar que sai. Isso é meditar. Porque quando você menos perceber, você está meditando. Está desligando, né? Então, quando eu comecei a pesquisar e a buscar, era exatamente isso, assim, os pensamentos que vêm, tem que manda o pensamento, ou não fica pensando com a mente. Gente, a minha mente é um terror. Porque assim, é muito pensamento ali, e tipo, eu não conseguia, então, aí quando eu comecei a saber, o dia que a Carla falou isso, eu falei, será? Não é possível. E aí, a yoga, pra mim, tem essa questão da respiração, que foi, e quando eu assisti o documentário do Hermógenes, que foi uma coisa meio essencial, assim, né, porque é tão simples, né, que a gente fala assim, que a gente começou falando isso, né, a gente pode estar no momento com dinheiro, sem dinheiro, você consegue, porque tem uma coisa que não precisa do dinheiro, né, para você meditar, as técnicas que você falou, a gente tem que treinar a nossa mente. Isso. Então, lavar a mão com a presença, né, tomar o banho, são coisas que a gente, né, todo mundo vai fazer, né, em algum momento, você não precisa estar ali. E eu tenho um pensamento que também queria saber a sua opinião. A gente, não sei quem te procura, imagino, não sei se hoje, mas se antes. As pessoas, quando estão com problemas, elas acham que podem comprar a solução. E não querem arregaçar as mangas para isso, né? Exato. Ela compra a solução. Eu vou lá na Elaine, ela que lute lá, a Elaine que resolva o meu problema. A gente ela tem que aprender a respirar. Então, a respiração é sua, não é minha. Você está ensinando, transferindo seu conhecimento. Apenas, imagino, né? A gente se depara muito com isso quando a pessoa entra no programa. O programa são 8 semanas, né? Então, a pessoa, às vezes, na terceira semana, que para mim é pouco, ela fala assim, minha expectativa é que eu já estaria muito tranquila com 3 semanas. Falei, olha, é um treinamento. Então, as primeiras semanas é um condicionamento você com o seu corpo, você com a respiração, e só a 4ª semana vamos começar a trabalhar as emoções, os sentimentos, e aí que vai começar a pessoa começar a perceber essa pausa da mente, ou seja, mais clareza mental. Vive numa tormenta mental, a ruminação mental, então. Né? Então, e às vezes, é isso que você falou, a pessoa vem procurar, por exemplo, um tratamento e ela quer uma solução mágica, ela quer deitar na maca, Sim. Resolveu o problema, voltou, daqui a uma semana volta. E eu penso que a meditação é o caminho da pessoa fazer isso, tudo bem, com auxílio, né? Acho que uma meditação com instrução pode ajudar muito, sim. Mas só que é um caminho que ela vai ter esse autocuidado. Então, ela vai reservar um tempo para falar para o corpo, olha, agora eu vou cuidar de você. Então, o que eu percebo muito nas aulas, meninas, é muito assim... quando no meio do programa, mais pro final, como as pessoas percebem como ela não estava se cuidando. Eu tô falando de cuidado, de acolhimento, eu tô falando de amorosidade, eu tô falando de olhar pro corpo e falar assim, olha, gratidão, né, por você me trazer até aqui. Então, pessoas que nunca olharam, assim, para um dia amanhecendo e foi grata por aquele dia, sabe? Então, tem aulas que você simplesmente traz esse olhar de gratidão. Então, um olhar mais positivo sobre a vida. Certa vez, Elaine, eu fui na casa de uma pessoa que tinha um casarão lindo, uma casa incrível. E eu ali, passada de achar aquilo tudo muito lindo, aquele ambiente, aquela paisagem. Eu falei, aonde o sol nasce? A pessoa falou, não sei. Eu falei, não? Então, assim, provavelmente ela nunca degustou, nunca presenciou, esteve presente ali. Ela só mora, ela não vive ali, né? Sim. Porque tem que ter um olhar para aquilo tudo muito especial, porque é isso que a gente se conecta, né? Exato. E a conexão entre as pessoas está nesse olhar, né? Então, assim, se você, por exemplo, pratica a atenção plena, melhor a palavra, né? Consciência plena, você vai olhar para si, mas melhor, você vai também olhar para o outro. E é um olhar diferente, né? É um olhar mais empático. É um olhar, até interessante falar assim, de aceitação, sabe? Então, quando a gente fala, eu falei no início, sem julgamentos, você treina todas as meditações e as práticas trabalhando esse não julgamento e auto-julgamento, né? E aí isso melhora também os relacionamentos.
Então eu ia falar os benefícios concretos, assim, da meditação. A gente consegue, né? Porque se começa a fazer, o que as pessoas buscam e é aquilo que você falou. Todo mundo, acho que hoje em dia está muito imediatista, né? A gente quer tudo muito rápido. Sim. Só que não é assim, é que você falou, 3 semanas você já vai desistir. Não tem como você treinar o seu cérebro que está acostumado há anos fazendo, né? Isso. E na verdade, assim, quando você começa um treinamento de atenção plena, na verdade sair do piloto automático, certo? Então você tem sinapses que é batida ali, né? O corpo já, isso aqui eu já sei fazer, não precisa se preocupar, né? Só que o que aconteceu com isso? Muitas coisas foram para o piloto automático. Então perdemos a presença. Né? Então, você está falando dos benefícios fazendo, eu acredito que tem essa questão do autocuidado que eu falei, tem a questão, o que eu mais percebo, falar até pela minha experiência, é a questão do julgamento, por exemplo, sabe? Então, olha que delícia. Vai pensar assim, que a sua melhor amiga é melhor amiga porque não é porque tem essa questão do julgamento, você não se sente julgada por ele. Então, o que eu percebo, os relacionamentos melhoram porque você abre um olhar de que é um condicionamento humano errar, por exemplo. Que lindo isso. Não é? É um condicionamento, o budista fala muito sobre isso. Então, quando você tem um relacionamento, não sempre, tá? É um relacionamento também humano julgar, né? Também. Mas é julgar menos. Mas o olhar que eu queria trazer aqui é que delícia que é conversar com alguém que nos julga menos, ou seja, aceita quem nós somos da forma que nós somos, entendendo que é uma condição humana, às vezes que a gente não consegue acertar, né? E aí, então, o que eu entendo? Melhor o relacionamento entre mãe e filho, melhor o relacionamento conjugal, até abrindo um espaço para falar da escuta empática. Eu amo essa... Assim, nossa, comecei a estudar, nossa, é incrível isso. Quem não gosta de ser ouvido pelo coração? Então, assim, quando eu falo isso, não é só ouvir, mas é ouvir mais com gentileza. Escutar. É estar presente. E assim, as devolutivas que eu mais tenho é que, olha, agora eu consigo... antes eu conversava, e é um pouco isso, né? Quando o outro está falando, você está pensando no que vai perguntar ou na sua vez. Ou se você vai responder. Exatamente. Ou um arzinho de julgamento. Mesmo quando eu não falo, olha a questão, às vezes eu não falo que eu estou julgando, né? Mas o meu pensamento está julgando como a pessoa está agindo. E aí, o que mais se percebe de diferença, pelo menos o que eu vejo, é melhor os relacionamentos nesse sentido. Que eu consigo ouvir o outro com mais gentileza e amorosidade. Então, melhora as relações. Só para não esquecer essa parte, porque é bem importante. Aí, também dá uma abertura para o outro dizer o que ele pensa quando tem o sofrimento. Então, o acolhimento que essa técnica dá para entender que a felicidade ela existe quando eu aprendo a acolher o sofrimento. É uma ilusão achar que eu vou só ser feliz quando a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é de várias coisas. Na verdade, quando a gente entende que o sofrimento existe, ele vai sempre existir, certo? Sim. A vida é cíclica, a vida não é... Né? Até interessante falar, porque às vezes a pessoa acha que quando ela meditar, a vida vai ser equilíbrio, plena, perfeita. É importante ter esse canal para explicar que não. Na verdade, a gente aprende a olhar o sofrimento de forma diferente, acolhendo também o sofrimento. Por isso que a gente está junto aqui, né? Exatamente. Porque eu acho que é isso que a gente, às vezes, conversando, é isso, da gente sentar e poder conversar e uma acolher a outra, porque você está vivendo aquele mesmo momento, você já viveu, né? Você passou por aquilo, você pode ajudar. Às vezes a gente... não se coloca, é o que você falou, é se colocar no lugar do outro, né? Que isso virou uma moda, né? O negócio da empatia, que é isso, você vai se colocar no lugar do outro, que é muito difícil, né? Muito. A gente se julga, a gente julga o outro, a gente se cobra, a gente cobra o outro, né? É o tempo inteiro que a gente fala das nossas relações com as pessoas da nossa família, com as pessoas, né, que a gente convive. E é o que você falou, a gente ser ouvido sem julgamento é muito difícil, né? É muito difícil. Eu acho que eu não tenho certeza, quero ouvir a sua opinião e a sua também, mas eu acho que a inimiga desse momento,
porque que tá tudo ficando mais assim acelerado, é o tempo e a gente colocar cada vez mais coisa na agenda. Então a gente não tem mais aquela coisa de apreciar. A gente fala, tem um tempinho aqui, então bota isso. Tem um tempinho ali, eu faço isso. Quando você vê, você fez, eu falo brincando que a gente fez, na verdade, um belo no Excel com um monte de tarefa que a gente vai dando check, né? Sim. E aí acho que é por isso que a gente acaba tendo que fazer o caminho de volta. É bem isso. Eu acho interessante colocar aqui de 24 horas no dia. 24 horas. Se a gente não conseguir separar 10 minutos para se olhar e fazer uma pausa na mente, é bom rever. Olha que bom. Não é? Bom, É bom rever a vida, rever os valores. E aí, quando eu falo de valores, eu estou falando o que é importante para mim, o que me faz feliz, o que faz meu coração vibrar. Porque senão, é isso que você falou, enche uma planilhinha, a agenda tá cheia, vai dando check, check, check. E parece que eu vou ser feliz quando eu terminar isso aqui. Aí terminou aquilo e tá mais infeliz, Ou não né? termina, né? Porque às vezes ou você começa com 10 e termina com 15 Sim. coisas para fazer. E né? se sentindo culpada porque ficou coisa pro dia seguinte, né? Ou não terminou tudo. Você quer ver que curioso? Tem gente que tem receio de entrar no programa e falar assim, olha, mas veja bem, eu preciso continuar muito ativa, tá? Preciso continuar fazendo tudo da minha agenda. E porque acho que vai ficar muito zen, não vai ter aquela atividade para fazer tudo. Eu falei, não, calma. Entendi. Eu só tô falando para você vai continuar fazendo tudo e não precisa fazer lento. Você precisa fazer consciente. Percebe a diferença? Sim. Aí a pessoa acha que vai fazer um curso desse, vai ter que tomar água assim, de maneira lenta. Mas é mesmo. Mas não é, você vai tomar na mesma velocidade, só que com presença. Só não vou tomar água fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e sentindo. E também não precisa ser. Nós somos diferentes. E eu também tenho eu falo rápido, eu sou uma pessoa que sou acelerada. né? O que ela falou, isso não vai mudar o seu jeito, né? Você fazer, você não vai mudar, você vai Esse é o conseguir. exemplo perfeito pra mim, que na hora que eu te conheci, ele foi, é perfeito. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas também faço a higiene mental, tem aquele momento da pausa, né? Sim. E acho que é engraçado isso, porque parece uma coisa que não combina com a outra, né? Não, isso que a Elaine falou, né? Da gente, dos 24 horas do dia, você não conseguir 10 minutos pra você, é muito louco, né? E assim, você acha que a pandemia, as pessoas vieram com uma carga, a pandemia veio e todo mundo ficou muito doido em casa e agora as pessoas estão voltando ao normal. Isso aumentou a busca dessas terapias alternativas todas? Ou você acha que as pessoas já vinham nesse processo e simplesmente continuou ou não? Isso acelerou? Eu acredito que, assim, a busca já estava um pouquinho antes, mas intensificou muito. Porque o que eu percebo, né? A minha percepção é que a pessoa ficou mais tempo em casa, ficou mais tempo com a esposa, ficou mais tempo com o filho, e começou a perceber os problemas que tem ali. Faz sentido, né? Sim. Você começa a perceber que seu filho talvez não esteja tão bem assim, precisa um pouquinho mais de você. Então, eu entendi que o autoconhecimento se fez mais necessário. E ainda bem, né? Que o conhecimento está mais acessível. Antes, assim, quando nós começamos a meditar, você busca lá, não tinha quase nada. Hoje em dia, né, as mídias estão aí para trazer muita informação. Mas sim, aumentou muito a busca. Então, o que eu acho muito legal, Vanessa, é que pessoas do mundo, assim, que eu nem imaginava se a pessoa me procurar para meditar, pessoas do mundo corporativo, sabe? Pessoas que homens, por exemplo, não Eu ia é? perguntar isso, se os homens procuram bastante. Não bastante, mas comparado, vamos dizer assim, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, que era uma busca feminina, essa questão de meditar ou do autoconhecimento. Hoje tem uma busca muito maior do homem buscando esse autoconhecimento, essa clareza mental através da meditação. Então, isso está sendo incrível. E crianças também. Crianças têm uma facilidade, inclusive, para meditação, e que é muito legal. Mais o Pedro medita, né? De vez em quando, né? Ele faz uma presepadinha ali. Mas Mas ele faz. Ele busca os 10 minutos dele, né? Olha, ele busca os 10 minutos, é valoroso, né? Não, porque eu acho que a gente tem, assim, é claro, eu tava no momento, eu acho que é uma questão que até a gente vou perguntar, né, do início da menopausa, da gente ficar irritada, ficar estressada, e aí eu me vi em vários momentos sendo uma pessoa que eu não gosto. Né, de perder, de ficar nervosa demais e de ser realmente que falo, putz, por causa disso eu fiz isso, sabe? Sim. Então, assim,
A gente, na acupuntura, a gente conversa isso, falar como tá, melhorou, não melhorou o sono, né? A irritabilidade e tal. E a gente desconta no que tá mais próximo. Sim. Né? Então, assim, pra menopausa, você vê esse benefício tanto da meditação quanto da acupuntura. São coisas que agregam, que a gente pode falar, não, isso realmente, olha, vai te ajudar a fazer. Sim, eu vou falar primeiro da meditação para dar uma continuidade, Sim. né? Então, assim, a irritabilidade, essa questão temperamental, né, que acaba acontecendo com a mulher nesse período, eu acredito que a meditação ajuda muito, porque a meditação ajuda a liberar vários hormônios, né? E, então, agem em áreas do cérebro, por exemplo, o córtex frontal, então são áreas do cérebro que ajudam a tranquilizar um pouco, né? Então, melhora. Mas, obviamente, a acupuntura, eu acho que ela é um pouco mais específica, né? Então, por que acontece? A mulher na menopausa, ela tem uma... assim, a energia yin acaba sendo diminuída um pouco. E a energia yang fica muito para cima. Então, o que acontece? Aí tem os calores, né? E tem a questão também de temperamento e tudo mais. O que a acupuntura faz? Equilibra. Então, a gente pode tonificar essa energia yin. Então, que a gente chama de energia do yin. Então, é a energia aqui, vamos dizer assim, de essência, que você nasce com ela, que obviamente com o tempo você vai perdendo um pouquinho. Mas olha que interessante, é possível assim, tonificar esse rim e trazer um pouco mais de energia. Porque assim, você pode perceber, ou na maioria das vezes acontece, os pés ficam mais frios, e aí essa parte superior fica extremamente aquecida. Fervendo. Então, a ideia da acupuntura, Carla, é fazer com que essa energia circule. A sua energia e sangue, tá? Ele tem que circular. Tem que estar na cabeça, para os pés. Então, a ideia da acupuntura é fazer com que essa energia circule. Tá? Então, melhora bastante. E aí, por exemplo, queda de cabelo, né? Às vezes a mulher reclama, algumas, né? Fala da queda de cabelo. Então, tem umas questões... de libido, isso, né? da libido. Então, é uma questão que isso resolve até... Acordar e perder a vergonha, né? É isso. Essa coisa do julgamento. Serve pra tudo. Serve pra tudo. Pra tudo. Por que não buscar a acupuntura? Por que não buscar outras formas, né? De você chegar onde você quer. Exato. Acho que dá até para fazer uma ligação aí da meditação com essa questão. Posso? Claro. Acho que seria bem Por interessante. favor, uma coisa que eu tenho assim, pensado sobre, né? Eu acredito que uma relação sexual com presença... Chegamos a ponto, hein? Não é? Então, o que talvez esteja acontecendo, a mulher e o homem também, né? Tem tanta coisa na cabeça. Tem que fazer, tá bom, nesse vamos lá. momento Que daí não dá até nessa rápido. hora você não desliga. Uma amiga minha me contou que ela tá até pensando em momentos que ela vê os boletos ali, passando. Isso. E aí cada um tem isso, né? Porque você tá ali, tipo assim, vai, tá filho, bom. acordar amanhã cedo. Ai, gente. Tipo assim, puta, amanhã vai acordar, tá bom. Ai, não, ou agora tá atrasado, já vai sair, ai, tá bom. É meio isso, Eu tenho né? uma ideia, a gente pode ampliar de 10 minutos para 1 hora, pelo menos. Pra dar tempo de fazer tudo, né? Só 1 hora, Vou deixar né? 50 para ser outra coisa. Que é entendeu? importante, né? Muito importante. Como? Aí, A Kundalini, né? pois é. Fundamental. E aí, como seria trazer presença, percepção aos momento detalhes para aquele da relação momento? sexual. E às vezes você tem uma relação longa, né? Então você não começa a perceber os detalhes. Para de perceber os detalhes. Sim, é natural. E como seria renovar esse interesse ao seu parceiro? Estive pensando um pouco nisso, né? Então, você olhar como olhar de principiante para o seu parceiro. Nossa, valorizar o que ele tem. Será que não seria bacana? E para você mesmo, sabe? Então, enfim, foi mais ou menos o que eu pensei. Sabe, trazer presença para o corpo, sentir como perceber o corpo dessa pessoa junto ao seu, como se fosse a primeira vez, Van. Não ser Não faz automático, sentido, né? não sair do automático. Nossa, faz todo sentido. Eu fiquei pensando muito hoje, nisso. gente. É hoje, prepare-se. E depois eu quero saber isso daí. Conte. Isso faz sentido ou não faz Coloca aí no sentido? Instagram É isso, também, gente, ó. tem que colocar no Instagram, YouTube. Juntas no Pod, dar o like, acessar o nosso canal, se inscrever, né? Como que é o sininho, o Pedro fala, tem que assinar, ó. Tem que Tem que clicar no sininho. Pra vir as notificações. Ah, Aí TikTok também, hein, Carla? A gente tem Juntas no Pod no TikTok. Arroba Juntas no no TikTok pode vir uma coisa mais engraçada. Pode, umas Contar dancinhas da meditação. Como é que foi hoje à noite, você dá uma falada, faz Se uma mímica funcionou ou amanhã, não, faz né? uma mímica Pode amanhã. colocar nos comentários aí. Exatamente, contar pra gente como é que foi. Não precisa ser um papo careta, né? A meditação não é um papo de Não é. né? Só de
tem que pensar essa coisa da vida, do dia a dia, de tudo que inclui, que está inserido na nossa vida, né? Vivenciar a vida, né? Mas assim, um prazer, né? E de forma viver. divertida também, né? E a gente falando da relação sexual, eu lembrei dessa coisa da fertilidade que a gente conversou também, Sim. da importância, falando das terapias alternativas, da acupuntura, né? Que você Sim. falou que muitas mulheres hoje buscam a acupuntura para tornar o corpo mais fértil para conseguir engravidar, porque é tão invasivo, né, o tratamento para ficar Fertilização grávida. in vitro, né? De tomar aquelas injeções, da pessoa passa por um processo, né? Já é um processo doloroso físico, mental. Então, aí quando você me falou isso, que a acupuntura tem essa também de aumentar a fertilidade, eu achei muito interessante. Como que funciona? Funciona assim. Primeiro, tem vários aspectos que a acupuntura ajuda, né? Primeiro vale, acho que uma conversa e até, por exemplo, por que está tendo tanta procura? As mulheres estão engravidando mais tarde. Sim. Né? E também tem um outro detalhe, as mulheres estão gastando, essa é a verdade, gastando muita energia com muito trabalho e depois se preocupa em casa, tudo isso, gente, eu falo da visão chinesa, tá? É gasto de energia. Então, o que está acontecendo? Então, as mulheres, quando chegam numa fase, e aí está tendo um pouco de dificuldade de engravidar. E o que a acupuntura pode ajudar? Lembra que eu falei que é gasto de energia? Então, essa energia yin, ela foi um pouco gasta, tá? Então, o que acontece? Dentro da acupuntura, nós vamos tonificar essa energia, então, renovar essa energia. Então, melhora o muco. Então, regula a menstruação, então, porque se a pessoa tem um atraso muito grande, ou então uma menstruação com período curto, ela tem um fluxo muito grande ou muito reduzido, porque para engravidar, para gerar um feto, você precisa de sangue, de menstruação. Então, o que nós fazemos com a acupuntura? Regulamos essa menstruação, melhora esse muco, né, essa parte da fertilidade. Toda semana são pontos diferentes que nós aplicamos para incentivar essa gravidez. Então, tem muitos estudos nessa parte que comprovam que a acupuntura aumenta em 47% as chances da mulher engravidar. Nossa, é bastante. Então, eles estão usando bastante. As clínicas de fertilização in vitro têm utilizado bastante a acupuntura em conjunto, sabe? Uhum. Então, tem questões como a endometriose, dificultam a mulher também de engravidar. Então, tem um tratamento da acupuntura para isso também. Então, então trabalho feito junto, né? Com o tratamento da fertilização, já com a acupuntura, para ajudar. Porque às vezes nem a fertilização é garantia, né? Exato. Mas também pode ser uma busca da mulher antes dela procurar a fertilização in vitro. Que ela pode ter uma chance ali, entende? Exatamente. Sem até aquele custo enorme, né? Que nem todo mundo tem acesso, né? Então, ela pode procurar também não só na parte de fertilização, mas até para se preparar caso precise de uma fertilização, né? Porque você se prepara mais também, o teu corpo fica mais equilibrado para uma possível fertilização necessária in vitro, normal, de método tradicional, né? Exato. Para essas 65% que não funcionam, talvez a acupuntura não tenha funcionado. Então, é bem bacana falar, e tem um outro detalhe, mesmo que não funcione para engravidar, vai ajudar na saúde da mulher. Né? Então, assim, nessas questões de regular a menstruação, né? Essas questões da endometriose, do mioma, tem várias outras questões que a acupuntura ajuda e que não é uma garantia, mas que aumenta essa potencialidade da gravidez. Mas também no homem, é interessante falar nisso. Também. Ai, que legal. Então, aumenta... pode o casal fazer, né? O casal fazer. Às vezes o homem não vai. Eu vou fazer uma pergunta de leiga. Aonde você aplica as agulhas na mulher e no homem? Do umbigo até... Na parte assim... Baixo ventre. Baixo ventre, isso, Tá. só. Assim, só não, né? Então tem pontos nos pés, nos braços, mas é nada tão invasivo. Essa parte próxima do umbigo. Porque eu faço assim, acupuntura bastante, eu faço, mas nem todo mundo conhece, eu também nunca fiz para esse propósito. Então, por isso que eu fiquei curiosa, eu não imaginava onde será que a agulha é colocada e tal. Não, mas até para a questão da menopausa, quando você está numa fase da libido mesmo, de ficar mais ressecada, tem um ponto mesmo que é perto do umbigo, né, Lili, que faz, que a Lili coloca. E dá resultado. Dá resultado. Olha, Dá resultado, é muito bom. Eu sou testemunha do resultado que ajuda muito. Porque a gente tem que buscar as alternativas, né? E escrever uma coisa interessante, já que aqui é um canal para as mulheres, um canal aberto. Sim. Podemos falar também que a acupuntura ajuda para a disfunção erétil.
Então tem várias questões do homem, o homem não busca ajuda. Mas aí a mulher, né? Mas a mulher sempre que tá leva, aqui né? ouvindo, É, ela pode saber leva seu e pode parceiro. levar o parceiro, alguém que ela conheça. Tem várias questões mais íntimas do homem mesmo que ele não busca ajuda e que a acupuntura pode ajudar. Historicamente, o homem não busca ajuda, né? Ele acha que pode resolver tudo sozinho. Quando não resolve, ele começa a se fechar, e é quando a coisa começa a degringolar. Exatamente. Então, é uma forma talvez mais tranquila para ele entender como uma coisa que pode ajudá-lo sem ser um tratamento médico ou uma coisa mais Exato, invasiva. bem Pode invasiva. ser bom, né? Uma opção, uma tentativa, né? É, porque a gente vê, acho que essa geração agora nossa, nem tanto, mas a geração dos nossos pais, você acompanha isso com os nossos, né? Você vê a dificuldade dos nossos pais em relação a esse assunto, né? Não se sexual. falava, né? Não se falava, não se fala. E aí, se o homem tá, tipo, não tá acontecendo também, é o que você falou, vai se fechando, né? A gente vê essas experiências com eles, né? Com essa geração antiga, que não busca. E agora, mesmo assim, hoje eu acho que a gente, né, é bem diferente, tipo, de relacionamento. Mas os homens, dessa mesma forma, se a gente não mostra uma alternativa, né, pra eles, eu acho que às vezes eles ficam esperando, né? Sim. As coisas estão mudando, né? Sim, eu tava ainda dando bem. risada porque eu tenho uma coisa comigo engraçada. Que eu olho para todos os casais, muitas vezes quando eu saio, eu olho para os casais e fico imaginando, será que eles transam? Maravilhosa! Aí eu fico fazendo uma análise. Aí você faz uma história, você já monta uma história. Eu monto várias histórias de casais, mas nunca pensei se eles transavam. Não, já eu monto reparo se muita- ele toca nela, como que ela toca nele, se o beijo na boca, se ele... Animado, desanimado. Sentir com mindfulness, ó. Aí eu vou agora indicar isso daí também, fica tranquilo. Não, e a gente tá falando de saúde, né? E a saúde da mulher, a saúde do homem, a saúde de todo mundo é essencial. Então a gente tem que sempre estar com os exames em dia, buscar fazer, né, seus exames periódicos. E o laboratório FEME tá aqui com a gente, parceiro, né? Lembrando você sempre da necessidade de Do fazer autocuidado, né? o autocuidado. Não é verdade? Se você não se cuida e o laboratório serve para isso, né? Vamos usá-lo. A gente tem que buscar as alternativas, mas a gente tem que, né, continuar com um tratamento efetivo, que são fazer os exames para ver que tá tudo bem e aí a gente seguir nas nossas... Diagnosticar qualquer disfunção para poder Tratar. buscar soluções, né? Exatamente. Tem que isso é saber exatamente importante. o que é, né? Eu quero saber onde é esse ponto, para começar. Esse ponto Sim, vai mais- massageando. Ah, é? Vanessa, depois você me conta esse negócio. Tem um pontinho bem aqui. Uns 3 dedos abaixo do umbigo. Ah, é? A mesma Abaixo. direção, assim, aí você pode massagear. Ah, massageia. Essa parte não sabe. Aqui, 3 dedos abaixo e faz a massagem. Ai, que legal. Que chá de amora, falamos da menopausa, acho que é interessante sim, falar, né? Claro, Sim, super muita gente interessante. toma. O chá de amora ajuda muito nessa questão, né, tanto dos hormônios, a transição. Ele é conhecido como o chá das mulheres, assim, tem aumento do colágeno, estimula o colágeno, olha que legal. Olha, essa parte é muito boa, porque o colágeno só vai embora, né? Onde Pois é, compra vai esse chá de pelo amora? ralo. É qualquer chá de amora, em qualquer loja? Eu costumo dizer que a idade é maravilhosa, a experiência, a visão que a gente tem hoje é maravilhosa, mas o colágeno... O colágeno se... Não, eu ia falar exatamente isso, assim, da questão da idade, que tem essa coisa boa, porque a gente começa a ter uma percepção que a gente não tinha com 20 anos. Não, não Né? trocaria E o por autocuidado. nada. Né? A gente não tem isso, a gente não tem essa percepção de que a gente tem que parar 10 minutos para cuidar. E essa geração tá cada vez... A gente estava conversando isso com a nossa outra convidada, com a Mariana Godoy, que era sobre isso, assim, como vai ser daqui a alguns anos essa geração lá na frente? Não bebe água, não passa protetor solar, né? Não conversa. Não conversa. Não, foi o que ela falou, fora dos problemas físicos, né, de ficar no Os telefone, mentais. vão ser os problemas mentais, assim, todos, né? Um abraço, gente. Um abraço é tudo, né? Essa questão do relacionamento que a gente tava, né, de tudo isso para ajudar, hoje a busca do relacionamento também, né, é diferente, né, porque antes as pessoas, elas se encontravam. Uhum. Nem me fala. A Helene também é mãe de um mocinho. Ah, é? São meninos de 21. O meu tem 24. Uai, É muito bom, né? Muito, muito. E a gente aprende e ensina também, né? Muitas então. vezes a gente Não, é o aprende, tempo mas ensina o todo, tempo todo é. também, até na hora de relacionamento e tudo mais. Mas o que você falou, que hoje as coisas mudaram também em relação ao relacionamento, como você busca um bom relacionamento, também é muito importante para que você mantenha o seu equilíbrio emocional, né? Porque senão você dá o poder para outra pessoa te escolher.
Isso. Quando, na verdade, você tem que saber quem você é para você escolher direito. Exato. Então, você aceita qualquer coisa, Exato. né? Senão você vai, é como se você fosse num restaurante e ao invés de você chegar e olhar o cardápio, você vai chegar o garçom já vai comer isso daqui. Aí você fala, não quero. Você vai, Não, mas tem. é isso. Não dá, né? Não, é verdade. Daí, para ter e buscar essa ajuda para ter esse equilíbrio, para o que você falou, você sempre se sentir a escolhida, né? Sim. Saber quais são seus valores, né? Sim. Aquilo que nós começamos, né, falando é o que é importante para você, o que faz seu coração vibrar. Eu acho que essa questão da escolha de um relacionamento é bacana ter uma listinha assim do que é importante para mim, baseado nos meus valores. Eu acho que é ilusão pensar que um relacionamento vai ser perfeito, não é? Não, As pessoas não, desistem, hoje os relacionamentos não duram por isso. Ah, não, tem isso que eu não gosto. Não, peraí. Tem diferença, assim como nós temos, né? Enfim, mas o que tem que olhar são os valores, não é? Vamos ver se faz sentido, né? Agora, os valores, sim. Aí sempre quando, não, peraí, deixa eu olhar minha listinha de valores, opa, isso aqui dá, não, isso aqui não dá. Eu acho que tem essa questão dos valores, mas também sempre aceitando que diferenças existem e nós crescemos com essas diferenças, né? Então, o que eu percebo dos relacionamentos agora que são mais líquidos, né? Agora que tem essa Sim, moda, Bauman, né? O que eu pensei um pouco sobre isso e você imagina que assim, vou lá, tenho marquei com uma pessoa, o José, e eu tô lá conhecendo o José, mas eu tô pensando, mas também tinha o Márcio, tinha outro, sabe assim? E eu não tô presente com o José, que tá ali na minha frente, querendo se apresentar, querendo mostrar o melhor dele. Entende? Porque eu acho que dá tanta confusão e fica tão rápido. Você não se dá o momento, a curiosidade genuína de estar presente ali, a oportunidade de conhecer aquela pessoa. Porque eu tô ali pensando como seria se eu tivesse escolhido o outro ao invés desse. Sim. Faz sentido para Sim, vocês? super. Você não Eu tá no acho momento que- presente nem ali, no momento Nem de uma ali. escolha, de uma... E aí o que acontece? Aí eu vou no outro, aí fico comparando. Aí assim, a Monja Coen fala o problema hoje é a comparação. É. E aí, não só a comparação que a gente faz de um com o outro, que a mídia ainda influencia muito mais isso, mas também eu comparo um relacionamento com o outro, uma questão com a outra, aí não consigo estar A gente presente, se compara com outra pessoa, né? Com uma outra possível candidata também a essa Sim. pessoa e tudo mais, ao invés de saber quem é você, né? Exato. Que é o mindfulness, né? Que a gente Exato. começa a ter a atenção de quem você é. E é por isso que que ajuda tanto a tantas males, a tantos problemas de saúde, a diversas questões, não só físicas como emocionais, né? Sim. Porque aí você começa a se prestar atenção e a se valorizar, que é E o as valor, suas né? próprias verdades mesmo, Sim. né? E aí você mostra para outra, né? Uhum. Então, isso que a gente tá... Então, quão importante que realmente é fazer essa meditação, né? Em tudo, né? Para tudo, né? Aqui falamos em algumas coisas, mas é pra tudo. Não, gente, a vida é relacionamento, né? Então, se para qualquer relacionamento que a gente precisa, né, estabelecer no trabalho, em casa, né, amoroso, você tem, então, e a gente buscar, eu acho que é isso que é o legal, assim, você tentar ser um pouquinho melhor. Claro que não vai ser, né, a pessoa vai lá achar que em 2 sessões ela vai ficar ótima, maravilhosa. E não é isso, né? E o esforço é de dentro para fora. Exato. Mas já de ter a consciência de dar o pontapé inicial já é muito valoroso, né? De você perceber que você não é o seu próprio mundo, não está girando em torno do seu umbigo. A cura começa aí, em perceber, né? Perceber, né? E aí você vai devagar e sempre. É o grande ditado do meu avô, né? Devagar e sempre. É assim que a gente chega em algum lugar, de fato. Porque senão a gente para no meio, porque a gente começa a comparar. A gente para no meio porque 3 sessões não dá o resultado que você esperava. Você para no meio porque você não acha que foi o suficiente, porque não foi assim que você viu em tal lugar, em tal revista, em tal Instagram, em tal outro perfil. Então, é importante você saber quem você é, né? E buscar recursos para isso, né? As mulheres Sim. buscam mais do que os homens atualmente. Que é o que a gente estava falando. Ainda disso. ainda bem que a gente acordou e tudo mais, e ajuda a dar a mão, não só entre nós, Entre juntas nós. aqui, mas ajuda a todos a se darem as mãos e a verem como a gente pode se ajudar para sermos melhores, né? No dia a dia, né? Exato. Para a questão da depressão e ansiedade, assim, as pessoas te procuram. Você acha que tem uma questão de faixa etária? Tem muitos jovens, tem muitas pessoas mais... Sabe, que a gente tá falando que a gente acordou, né? Você acorda agora, né? Você leva, né? Depois dos 30, assim, 40, você vai acordando para umas questões que você não acorda antes. Mas tem muito, que eu ouvi, assim, que nessa questão da pandemia, os jovens, né? Que perderam, tipo, que não conviveram no colégio, que perderam os primeiros anos da faculdade. Eu ouço muito isso de primos,
que foi muito difícil? Tem essa busca, assim, dessa pessoa mais jovem? Qual que você percebeu? Eu percebi, assim, que antes da pandemia, a busca era realmente mais mulheres, dos 30 até os 45, era essa busca, né, que ela está se conhecendo. Hoje, os jovens, então, assim, não por eles, né, de repente, alguém... né? Exato, mas isso me assusta muito. Então, assim, teve a pandemia, ficou mais em casa, mas o retorno para a vida social está sendo difícil para eles. Então, assim, eu até um pouco triste ver jovens, né, com crise de ansiedade, de pânico, medo de sair de casa. Jovens, eu tô falando de jovens com 19 anos, 18 anos. Então, hoje, quase que a busca é mais dessa idade, assim, para meditação. Então, os pais trazendo essa busca porque esses jovens não estão conseguindo ir para a faculdade, não estão conseguindo voltar a essa vida social. Depressão, sabe? E tem um resultado bom, porque eles também estão abertos, né? Hoje isso também ajuda, né? Eles têm uma mente mais aberta, então o nível de crenças que a gente tinha, né, tá um pouco reduzido, porque hoje tem mais informações. Então, para esses jovens, principalmente quando são homens, né? Eu procuro trazer a parte científica. Olha, é comprovado isso, tá? Então ajuda um pouco. O homem gosta disso, né? De dados. Aí eles engatam, assim, então muito baseado em dados, mas a procura nessa faixa etária aumentou muito. Você trabalha com isso há quanto tempo, Elaine? Olha, grupos eu tenho desde 2017, né, que eu fui fazendo comigo desde 2009, né, quando eu comecei. E aí, 2009. Nossa, teve alguma coisa em 2009, né? Abriu um portal. Abriu o nosso portal. Aí, né? E que bom. E em 2017 eu comecei com grupos. E aí, quando eu conheci Mindfulness, eu falei, legal, aqui tem mais base para trabalhar com mais tipos de pessoas. Porque o que eu percebia nos grupos, né? Eram grupos assim de mantras e tal, aquela meditação. Que vai meio para religião. E o Mindfulness é uma coisa que é ciência. E ele é mais... você consegue atingir maior público, mais amplo, e ele tem várias técnicas que dá para conduzir uma pessoa que é muito ansiosa para também meditar. Né? Porque é possível meditar andando, é isso que nós começamos a falar, né? É possível meditar de diversas formas. Então eu percebi, então em 2019 eu vou fazer a formação de Mindfulness, que eu percebia que poderia dar mais resultado. Ainda hoje, o que acho que me deixa muito feliz, como o primeiro encontro foi no corporativo, eu fiquei muito feliz podendo levar o Mindfulness para o corporativo. Então, hoje tem grupos dentro das empresas. Aí, sempre que eu volto emocionada, eu falo, que legal, né? Se tiver nesse grupo, de 30 pessoas, uma tiver despertado, eu já vou ter cumprido parte da minha missão de vida, sabe? Eu sempre volto para casa muito feliz por isso. Então é isso, e hoje chegar dentro do corporativo e você perceber que as pessoas estão interessadas é sinal que alguma coisa mudou, né? E uma outra pergunta, você já teve sofreu algum tipo de preconceito? Muito, mas principalmente da minha família, né? Nossa, então, assim, quando eu vinha no caminho... Porque você era do corporativo, saiu para ir para essa área. E não foi uma decisão assim, Vanessa, eu fui demitida, agora, quer saber, eu vou tentar alguma coisa. Não, eu realmente saí, eu juntei um dinheiro uma época, um tempo, né, para ter um dinheiro X. Então, eu estava na melhor fase, tinha chance, assim, eu trabalhava em controladoria, auditoria, estava na empresa que eu sonhei, o salário que eu sonhei, estava lá 6 anos. Queria me aposentar lá, esses eram os planos. Imagino minha família, né? Porque assim, olha, eu não tô feliz e eu vou sair. Meu pai ficou um mês sem falar comigo. Nossa. E assim, eu já morava sozinha, mas é mais porque... Então, para eles, o que para mim, né, era muito minha busca de coração. Foi um convite, vamos dizer assim. Então, para eles viam como... uma fase. Uma fase, ou então um pouco de misticismo, uma coisa meio religiosa. E eu já pensava que não era, sabe? Eu sentia que poderia ser ali algo que eu iria fazer e que poderia dar muito certo. Eu lembro, isso eu acho que é interessante, né? Porque me lembrei agora. E eu lembro que eu tive uma conversa com Deus. Falei, Deus, eu vou confiar nisso que está vindo de coração, mas só não me deixa faltar nada, porque meu filho era pequeno, gente. E eu lembro desse... Nossa, eu também. Eu me lembrei disso agora. Porque se coloca no lugar, né? E eu me lembro que eu fiz esse, né? Falei, Deus, eu vou confiar muito nisso, até que eu peguei o dinheiro que eu tinha, montei o espaço, sabe? Eu fiz realmente bem confiante e nunca me faltou nada.
Nunca, nunca. Eu sempre me lembro. Tem momentos que, né, é cíclico, aí eu sempre é me que a gente lembro estava disso. falando, não existe uma felicidade o tempo Não. todo, plena, mas é isso, você abriu mão daquilo que era o que você sonhava até ali, a partir dali aquilo não fazia mais sentido para você e a gente não para de sonhar. Você sabe, né? Ai, ai. E a gente não pode desistir do sonho, né? É isso, e aí e nunca, é muito legal pra gente encerrar. Né? Né? Pois é. Quase 5 minutos. A gente pode falar, pode chorar e continuar falando mais. Achei que já. Mas é tão bom ouvir uma pessoa dessa, parece um oásis no meio do deserto, né? Imagino que muitos que estão ouvindo e nos vendo agora devem estar pensando a mesma coisa. A vida é tão corrida, nos exige tanto. Também há essa coisa de obrigar as pessoas a se autoconhecerem. Não há uma obrigação, há um chamado, há uma vontade de melhorar. Porque há um outro universo diferente do nosso, né? E perceber que é o acordar, né? Falar, pra que eu vou sofrer tanto? Se tem uma outra coisa melhor ali na frente, vou ver qual é, né? E vai devagar, devagar, e aí respeitando o limite de cada um. Eu acho que dá pra gente ver que dá pra usufruir desse oásis que você nos apresentou hoje, viu? Não, e pensar, falando no tema que a Cava conhece bem, que é ter coragem para fazer o que você fez, né? Porque com um filho pequeno, o que você relatou agora. E a Carla falou isso, muitas pessoas estão ouvindo, estão vendo, pensando que às vezes falta o quê? A coragem, o impulso que você teve comigo, que aí eu agreguei com as meninas, é isso, assim, a gente ter coragem para fazer uma coisa que, puxa, eu quero tanto fazer isso, por que eu não faço? É bem interessante. Eu me lembrei de uma outra questão, assim, eu trabalhava muito e não vi boa parte do meu filho crescendo. E aí, quando me deparei, nossa, eu não lembro quando ele começou a andar, gente, não lembro. Eu trabalhava muito, mas era muito no nível hard, assim. E aí chegou numa fase que eu achei que ele estava precisando de mim. Então ele trabalhou comigo, ele ficava trabalhou, modo de dizer, né? Ficava ali comigo, aquela coisinha de ajudar a mãe, mas gente, na fase mais importante do meu filho, ele estava comigo. Então, hoje ele não medita, mas ele sabe que é meditação. Aí de vez em quando, mãe, hoje eu meditei, eu tô mais tranquilinho. Ou seja, eu já pude passar. A sementinha tá lá. O que eu senti que a fase mais importante eu pude estar um pouquinho mais presente, sabe? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso quer viver, né? Então. A gente é feliz do porque é isso que a gente fala, que a gente se cobra, que a gente se culpa, né? Que tem essa questão da gente, da mãe, dar conta e fazer tudo ao mesmo tempo. E você, né, abriu mão no momento que era necessário para você e para ele. Mas eu acho que também é bom a gente, né? Por exemplo, mesmo a mãe que não tem muito tempo, podemos falar da qualidade desse tempo, porque às vezes a mãe não precisa largar tudo, mas essa mãe pode continuar na rotina dela. Mas eu adorei você falar do banho com seu filho. É aquele momento, e mesmo, Van, se fosse só esse momento, seu filho não vai esquecer disso. Nunca. Nunca. Então, acho que a mãe pode fazer uma escolha. Não, quando eu for fazer a alimentação, mesmo que seja só o jantar, vai ser longe do celular, vai ser com presença, para esse filho não esquecer esse momento, mesmo que seja rápido. Ele não precisa, ele precisa ser com consciência de que está ali, né? Pode ser curto, mas tem que ser presente. Mais adiante, minha mãe trabalhava muito também. Ela foi uma executiva na década de 70. Então, às vezes, ela não tinha tempo para nos ver. Então, ela deixava um beijo de batom na testa. Ai, que bonito. Que lindo, gente. É uma coisa inesquecível, né? Inesquecível. Inesquecível. Eu me lembrei. Ai, lindo. Deixa eu ver aqui. Dá todo mundo. Se debulhando. Eu lembrei que enfim, obviamente nossa criação foi diferente, né? Sim. Que a gente pode proporcionar para os nossos filhos hoje. Mas eu lembro quando eu engravidei, eu só pensava uma coisa: nossa, meu filho vai saber que eu amo. Eu vim aí, assim, mesmo os dias que eu brigava com ele, eu tentava no quarto, eu te amo, tá? Aí eu batia, eu te amo, então, mas aí eu também te amo, mãe. Tipo assim, ó, apesar de tudo o que eu fiz, o que eu briguei, coisas de dia a dia, coisas de mãe, eu te amo. Sim, eu lembrei, né? Veio pra ficar marcado mesmo. E a gente que ama você, agradece que você está aqui, gratidão, namastê, namastê, Shanti. Muito obrigada. Obrigada por nos trazer ela pra gente ficar juntas nesse a Elaine que juntas não pode, a gente sabe que tem um dedinho ali da Elaine, por isso foi emocionante, por isso que foi muito gratificante, eu te agradeço de verdade. Bom, só para registrar, a mesma emoção que eu senti quando eu
tinha certeza que ia dar certo eu largar e seguir, eu senti sobre isso, sabe? Né, pelo Talibã, tenho certeza que vai ter sucesso. Então, já só tentar registrar. Agora, como a gente encerra chorando, né? E falando pra você curtir, dar o like, seguir a gente, Se chorou, bota também aí nos comentários. se tocou você de alguma forma, que é isso que importa, que essa é a nossa intenção, de tocar um pouquinho, né, dentro de cada um e fazer cada dia um pouquinho melhor. Obrigada. Obrigada mesmo.